Noite, rejuvenescente! Estamos aqui com mais uma live hoje, e uma live muito especial, com um tema que eu e o Wallace somos assim apaixonados e que é fundamental para o nosso bora aqui. Vou chamar o Wallace. Tá tudo certo? Te chamei aqui. Tá conseguindo me ver? Tá me vendo? Eu tô te vendo. Beleza. Tá tudo Que certo, bom! então. E aí, boa Ótimo! noite. Boa noite! Estava aqui dando boa noite, falando que a gente está com um tema muito especial hoje, que é um tema que toca muito a gente, que é uma das bases do Bora Rejuvenescer, que é o foco na espiritualidade, né? A gente vai falar Pois é, sobre felicidade, mas espiritualidade é igual longevidade? Será que é? pois é. O coração fica quentinho quando a gente fala, vai falar sobre espiritualidade, né? É um tema que está sempre ligado ao Bora Rejuvenescer, é um dos elementos do Bora Rejuvenescer e a gente fica feliz de falar dele, né? Isso. Dá uma boa noite aí para Eric e para Estela, sejam bem-vindas aqui com a gente, rejuvenescentes aí. Sejam E bem-vindas. dando aqui uma introdução, a gente está fazendo uma série nesse mês de dezembro sobre felicidade e longevidade, só que a gente vai colocar três focos e no final a gente vai juntar tudo. Semana passada a gente falou sobre felicidade e relacionamentos e foi muito bacana. A live já foi para o feed Foi. ou só está no YouTube? Já foi? Não, só no YouTube por enquanto. Ah, tá. Beleza. A gente vai subir em breve para o feed do Instagram, mas está lá no YouTube. Aproveita para seguir a gente. A live de hoje é sobre felicidade e espiritualidade, sempre nesse foco da longevidade também. E semana que vem a gente vai falar sobre felicidade e finanças, porque estamos no mundo da matéria, não dá para aliar só espírito, a gente tem que saber como a gente faz o nosso espírito prosperar aqui. É Então, a gente vai verdade. falar sobre finanças e depois a gente vai juntar tudo isso falando sobre metas em cada área do Bora Rejuvenescer. Vai ser uma live até mais técnica um pouco, mas estamos juntos. É isso. Tá feliz? Eu tô Tô feliz. feliz. Tô feliz dele que Esse está mês falando aqui agora. Esse mês é um mês que geralmente, né, como a gente tem festa de Natal, Ano Novo, tá chegando aquele final de ciclo, esperança para um ciclo que vai começar, a gente costuma, né, revalidar as nossas emoções, a gente fica cada vez mais conectados uns com os outros, né? Então, a gente também Uhum. está bem feliz de poder usar esse mês para falar sobre felicidade, né? E hoje, mais Sim. do que nunca, juntando esse tema com espiritualidade para ver se ele realmente permite que a gente tenha, né, se a gente tenha uma experiência mais longeva na vida, juntando essas duas áreas. E até para a gente falar aqui a mesma língua, né? A gente, na semana passada, é interessante que você veja também a primeira live para a gente não, da série, né? Para a gente não ficar repetitivo, mas felicidade não é sinônimo de alegria, né, Wallace? Porque é uma confusão de ser feliz é estar alegre o tempo todo. E ser É, feliz é um estado de espírito que faz parte de uma jornada. Então, a nossa jornada pode ser feliz, tendo momentos de reflexão, de introspecção e até tristeza, que vão fazer parte da construção do que faz a nossa felicidade no dia a dia. Sem esses momentos, a gente não identifica o que faz bem a gente, o que faz sentido, o que está fazendo mal à nossa saúde. Então, a gente precisa realmente entender que felicidade não é ser alegre o tempo todo, e felicidade, se sentir feliz, estar num processo de felicidade nesse mundo, não tem os mesmos elementos ou o mesmo peso de pessoa para pessoa. O que te deixa feliz, o tipo de música que te traz um aconchego, às vezes não é o mesmo que vai me agradar ou agradar o Wallace. Então, isso tudo tem que estar bem claro, porque tem muito a ver com autoconhecimento também. quando a gente fala desse tipo de felicidade, quem ficar aqui com a gente hoje vai ver, né, que a gente vai por um caminho onde a gente
junta, né? A gente, na verdade, tenta significar essa ideia de felicidade com qualidade de vida, né? E com uma Isso, vida com significado. Então, não isso. necessariamente a pessoa que se sente feliz é a pessoa que só tem felicidade, só tem alegria na vida. Ela, na verdade, sabe, né, buscar a qualidade de vida e dar um significado para a sua vida. E por isso que ela consegue ser mais feliz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A noite de hoje É, é para isso, juntando com esse tema que é tão caro e tão bonito para a gente, que é a espiritualidade. Ó, deixa eu dar uma boa isso. noite aqui. Você falou com a Érica, né? Mas tem a Estela também que entrou, tem o Nando, nosso amigão que tá aí, Paizão também tá aí. Sejam bem-vindos. Ó, vou Boa fazer o noite. seguinte, Amanda, vou colocar aqui o título da live, aí você fixa ele aí pra Ah, gente. é. Tá. Sou eu que fixo, né? Pronto. Carol também tá aí na área. Seja bem-vinda, Oi, Carolzinha. amiga. Saudade. Ó, deixa eu só fazer uma pequena introdução aqui então, para quem, né, está assistindo a nossa live pela primeira vez, né? Enfim, quem vai de repente assistir novamente, a gente sempre costuma seguir uma sequência aqui, né, no nosso estudo. A gente divide a nossa live em três momentos distintos. A gente fala, na verdade, distinto, mas ele segue uma sequência, né? A gente fala primeiramente sobre dados, onde a gente traz textos, onde a gente traz dados científicos, coisas que a gente pesquisou, artigos que a gente achou, principalmente artigos científicos mais recentes que falam sobre esse assunto. E hoje a gente trouxe um artigo bem bacana, a gente já vai começar a falar dele. Depois, no segundo momento, a gente entra na parte de conteúdo, onde a gente traz aqui aquilo que a gente conseguiu também pesquisar e aquilo que a gente traz de conhecimento, de experiência que a gente gosta de agregar durante a nossa live. E lá no finalzinho a gente faz a terceira parte, que é a parte de dicas, onde a gente traz coisas que fazem sentido para a gente dentro desse assunto, né? Mas hoje, como a gente vai Legal. fazer uma live sobre espiritualidade, a gente sempre separa mais um momento no final para a gente fazer uma união de pensamentos e sentimentos, fazendo uma prece, que é sempre muito bom para a gente poder fazer aquela conexão, né? No final, para a gente Uhum. sair levinho e feliz depois da live. Então, vamos aos Exato. trabalhos, né? Quer dar mais algum recadinho Vamos. aí? Não, vamos começar já aqui, que eu acho que o tema tem pano para manga hoje, tem pano para bolsa. É. Ó, Tia Mana entrou, seja bem-vinda, tá, tia? Um beijo. Oi, Encontrei com ela tia. agora pouquinho ali. Eu falei, tia, eu tô correndo aqui pra Ah, live. é? Que Aí bom! ela Eu falou, vou eu também querer vou ver também. correr. Eu também vou correr, eu vou ver a Ah, live. ótimo. Seja bem-vinda. Perfeito. Olha só, vou Hum, começar falando. E aí, Amanda, eu acho que tem vários comentários legais dentro desse estudo que a gente pegou, né? Que você achou também pra gente, que acho que vale a pena a gente também poder trocar uma ideia já dentro dele, né? Geralmente a gente traz esses sim. dados científicos de início, né? O que eu queria colocar aqui? Aí a gente vai comentar, tá? Gente, a gente achou um estudo muito interessante no site do PubMed, um estudo de 2021. Ele é uma revisão, né? E ele foi pesquisar e pegou em torno de 10 estudos, mais ou menos, que falam sobre felicidade, longevidade, né? E aí, qual foi a conclusão desse estudo, né? Esse estudo, ele primeiro, eu achei muito interessante o foco dele, né? Porque geralmente quando a gente vê uma pesquisa científica ou um artigo científico, ele pega um grupo de pessoas que sofrem de algum tipo de doença crônica, ou ele pega uma faixa etária mais avançada de idosos, enfim. E esse estudo, ele focou em pegar a população em geral. Ele buscou entender a relação entre espiritualidade e religiosidade com a qualidade de vida, com a longevidade, com a saúde. E o primordial desse estudo foi buscar justamente essa população que geralmente não entra nos estudos científicos, né? Que é uma população que vai dos 18 aos 65 anos. Então, a população em geral, qual o impacto de ter espiritualidade, de ter religiosidade para a vida de todos nós, né? Então, mais uma vez, ele não focou em grupos específicos por idade e não focou em grupos específicos de pessoas com doenças crônicas. E aí tem uma coisa legal que a gente vai perceber nesse estudo, que ele falou o seguinte: o fator que mais determinou a qualidade de vida das pessoas não foi que as pessoas tinham uma relação direta com algum tipo de religião, uma religião específica, né? Mas sim com espiritualidade. E a gente já vai definir daqui a pouquinho para você que está assistindo aqui
o que é a espiritualidade para a ciência e para o Bora Rejuvenescer também, né? Então, o que fez mais sentido para dar qualidade de vida para as pessoas não foi estar em uma religião específica, foi ter espiritualidade, ter uma crença. E quando os participantes, né, declararam que tinham algum tipo de sintonia, algum tipo de empatia por algum tipo de ideia filosófica, religiosa ou espiritualista, eles perceberam que a qualidade de vida dessas pessoas era diferente. Então, se a gente pudesse fazer um grande resumo, né, um grande resumão assim, desse estudo, ele chegou à seguinte conclusão, de que quanto mais espiritualidade e religiosidade a gente tem, isso gera mais bem-estar na gente. E se a gente tem mais bem-estar, isso vai gerar também mais felicidade. E quando a gente tem mais felicidade, a gente vive melhor. E isso, naturalmente, cria uma expectativa de vida maior para a gente, né? A gente consegue ter uma ideia de que a gente vivendo mais tranquilo, a gente consegue viver melhor e a gente consegue viver mais. Quer comentar alguma coisa? Ainda tem mais coisa do estudo para a gente falar, né? Sim, sim. Eu estava aqui pensando que aí aqui entra até um pouco da definição que ele te fala da espiritualidade. Como é que nesses estudos são mensuradas essa questão do que é religião, do que é espiritualidade? Há questionários em que as pessoas respondem e que a espiritualidade ela é mensurada por componentes específicos. Dentro desse estudo, eles escalonaram os componentes de espiritualidade e religiosidade que mais influenciaram essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Então, dentro de uma ordem, seria classificados como otimismo, força interior, a sensação de paz e aquele tipo... Não está falando de religião. A gente está falando de sentimentos e sensações que se conectam com o que ele te define como espiritualidade. E é muito interessante esse ponto, porque às vezes, quando a gente fala assim, o que é espiritualidade para você? A pessoa dá uma travada, né, para poder responder. Então, assim, o que eles colocaram? Que é a sensação de otimismo, pessoas mais otimistas, que sentem uma maior força interior em si mesmo, autoconfiança, sensação de paz, o melhor autocontrole e autorregulação das suas emoções, que a gente já até falou aqui numa live sobre saúde mental, sensação de esperança e fé no futuro, e a sensação de felicidade são os componentes que foram mais citados como quesitos espirituais. Então, para você que não tem uma religião específica, mas não é ateu, acredita em algo maior, se a gente puder exemplificar aqui uma coisa que te dá uma sensação de autoconexão, seriam essas. Pô, não sei se eu sou uma pessoa que está conseguindo aumentar o meu nível de espiritualidade, vamos supor assim. E fica, às vezes, se sentindo perdido porque não tem um hábito religioso. Mas se você é uma pessoa que tem fé e esperança na vida, é otimista, sente uma força interior, claro que tem coisas que contribuem para isso. E a gente aqui no Bora Rejuvenescer está aqui para ajudar também como elevar a sensação de otimismo, elevar a sensação de paz e fé, aumentar a autorregulação das emoções. Tudo isso gera essa sensação de espiritualização. Então, em que isso teve maior contribuição, né, também na pesquisa? Maior domínio psicológico, pessoas mais espiritualizadas têm maior domínio psicológico, melhor relacionamento social e o melhor domínio do ambiente que estão inseridos. A gente sempre traz aqui, né, Wallace, a importância do ambiente, a importância do relacionamento. Às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas o Bora é muito extenso, como é que vocês falam de tantos assuntos? E cada vez que a gente estuda mais, a gente vê quanto eles se conectam para poder formar um indivíduo que vai ter uma longevidade bacana. Para formar um indivíduo que vai ter uma estrutura psíquica, física, espiritual e ambiental para poder seguir contribuindo no mundo. Então,
Esses dois pontos eu achei muito interessante na pesquisa. Sim. Na verdade, essa ideia da gente compartimentar as coisas e falar assim, ó, isso aqui agora é um assunto, aquilo ali é outro assunto. Isso é uma coisa que a gente, de uma forma didática, usa para poder aprender. Então você vai na Sim, escola, né? Você vai fazer a tua habilitação na alfabetização da escola, depois na universidade, você vai ter matérias específicas. Você vai estudar lá sobre biologia, você vai estudar sobre matemática, você vai estudar sobre física. Mas, na verdade, gente, a vida é uma só. É só uhum, uma parte dela que a gente está olhando para estudar de uma forma separada. Quando a gente fala sobre sim, os 8 elementos do Bora Rejuvenescer, é a mesma coisa. Não é porque a gente está falando de alimentação em um determinado momento que ele está desconectado da espiritualidade ou da parte das emoções. Enfim, a vida da gente, a todo momento, a gente está circulando dentro de todas essas áreas. E uma delas é a espiritualidade. E conforme você comentou aí, o que eu achei muito interessante, né, dessa pesquisa foi a seguinte conclusão. Ter espiritualidade, ter uma religiosidade, ele naturalmente vai melhorar a tua qualidade de vida. E essas contribuições que você colocou aí, que são as principais contribuições, né, da espiritualidade, da religiosidade para a vida das pessoas, elas estão mais ligadas ao aspecto psicológico. Porque a gente está falando aqui de maior domínio psicológico, ou seja, você tem uma melhor gestão das suas emoções, né? Você consegue controlar melhor a forma como você age, como você é. Ele está falando aqui de melhor relacionamento social. Então, naturalmente, quando você faz parte de algum tipo de religião, você acaba buscando se integrar a uma determinada comunidade, você reconhece pessoas que pensam de uma forma verdade. parecida. Quando ele fala de um melhor domínio do ambiente onde você está, é porque a espiritualidade e a religiosidade, elas te fornecem um melhor ponto de vista sobre a vida. Ao invés de você olhar a vida só daquela forma crua, como muitas vezes você estava acostumado a ver, quando você tem uma noção melhor de espiritualidade, você passa a olhar a vida com algum significado. Então, mesmo as situações que às vezes não são tão favoráveis para você, você olha como um significado de aprendizado, um significado como se fosse um sinal para você prestar atenção em outras coisas, Verdade. algo que vai acrescentar na sua vida. Então, tudo é interligado. E uma das coisas que eu achei legal também que fala na pesquisa é o seguinte: por mais que a gente perceba que a espiritualidade e a religiosidade eles façam uma conexão mais direta com a qualidade de vida, é isso que a gente está falando aqui, quando a gente olha para o aspecto físico, ela parece distante, né? Porque a gente tá Sim, vendo que a espiritualidade ela influencia mais no aspecto psicológico. Só que, quando a gente se sente bem psicologicamente, quando a gente está bem com a gente, naturalmente, a gente também se sente bem fisicamente. Então, em determinadas situações onde você se sente seguro, onde você se sente mais tranquilo, às vezes uma dorzinha que estava ali te incomodando, você até esquece dela, porque você está num ambiente, você está se sentindo bem. Então, por mais que a gente não consiga, através dessa pesquisa aqui, né, os pesquisadores colocaram isso, por mais que a gente não consiga ligar diretamente para o aspecto físico, ou seja, ter espiritualidade, ter religiosidade, influencia diretamente no aspecto físico, tem uma expectativa de que isso também acontece, porque é um sim, efeito que vai se desdobrar, né, daquilo que a gente sim, já sim. sente de bem-estar, que a gente já sente de força interior, que a gente já sente de paz. Isso naturalmente reflete também no nosso físico. Então, eu achei muito interessante mesmo essa pesquisa, né? Comentei com a Amanda, nossa, que pesquisa legal essa que a gente achou, né? É, E é legal ver também, né? Como assim, dentre esses efeitos que ter espiritualidade, ter religiosidade favorecem a gente, né? Os efeitos mais positivos, eles são justamente na saúde mental da gente, né? Eles atuam sobre o estresse e a depressão, diminuindo o efeito desses sintomas. Então, uma pessoa que está mais acostumada a fazer uma conexão, né, consigo mesma, com a natureza, de olhar para a vida de uma forma significativa, né, e não só uma forma crua, como a gente falou aqui, a tendência é que ela consiga olhar essas experiências que às vezes são desafiadoras e dolorosas, né, como
a ansiedade, a depressão, enfim, o estresse crônico, olhar isso por um outro aspecto, olhar isso por um aspecto de aprendizado, olhar isso como um aspecto de crescimento, né, íntimo, para aprender a se reforçar, a saber melhor gerenciar as suas emoções para lidar com isso. Então a espiritualidade, a religiosidade, elas favorecem em tantos pontos, né, que no fundo a gente melhora a nossa qualidade de vida. E tem mais coisa, né? Só ressaltar aí, pegando esse gancho que você colocou, é, é o que ele colocou, há efeitos positivos. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, não vai... aliás, quem tem uma espiritualidade, uma busca por isso, não vai ter depressão nem ansiedade? Não é isso que ele está falando. O vídeo eu e o Wallace aqui, que ele te abre, ele te tira nossa roupa espiritual aqui para poder mostrar para vocês os desafios que ele te passa em relação à ansiedade e depressão. Mas imagina se a gente não tivesse isso, né, Wallace? Ia ser muito pior. Eu lembro que eu estava fazendo um stories falando sobre depressão e sobre essa sensação de querer sumir. Por essa consciência espiritual, a gente não dá fermento para esse sentimento ir à frente. Mas quem não vê um sentido na vida, quem não busca essa sensação de bem-estar, realmente vai às vias de fato. Por isso que a proporção de pessoas que cometem um ato de suicídio é muito maior dentre aqueles que têm depressão. Então, é importante que ele te deixe isso claro, porque fica tudo mais pesado quando você não busca esse fortalecimento espiritual. E a gente sente isso na pele, tanto nos momentos mais desafiadores, quanto naqueles mais leves. Então, é importante que ele te deixe isso claro, porque... Isso a gente não está falando porque a gente acha legal, a gente busca validação científica também, que é importante, porque a gente está aqui como influenciador da área de longevidade, mas porque a gente também vivencia isso, né? Então, vida real, galera. Isso aí. E é importante dizer o seguinte, por mais que a gente esteja falando aqui, né, a Amanda relembrou isso agora, dos benefícios que acontecem de ter uma espiritualidade, ter uma religiosidade sobre a ansiedade, a depressão e tudo mais, mesmo para as pessoas que são saudáveis, vamos botar assim, né, pessoas adultas e saudáveis, ter espiritualidade, ter religiosidade também gera mais qualidade de vida. Então a gente não está falando aqui que é só um remédio para aquela pessoa que está passando por dificuldade. Exato. Não. Na verdade, mesmo as pessoas que são pessoas adultas, saudáveis, que não sofrem por, graças a Deus, né, nenhum tipo de sintomas como esse que a gente falou aqui, de ansiedade, depressão e tudo mais, estresse crônico, enfim. Mesmo as pessoas saudáveis, elas ganham mais qualidade de vida. E isso quer dizer o quê? Que a espiritualidade, ela é uma ferramenta importante para lidar com situações desafiadoras na vida. A gente vive num mundo complexo, a gente vive num mundo hiperbarulhento, hiperconectado, hiperexigente, né? Tumultuado, com pessoas desequilibradas, né? Pessoas que não estão no seu melhor dia, muitas vezes. E para lidar com tudo isso, a gente precisa ter, né, um equilíbrio. Vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo. Olha só que coisa. É bem rápido. Estava no trabalho, tem uns 2 meses isso. Aí chegou uma pessoa assim, no setor que eu trabalho, atendo público, né? Então chegou uma pessoa assim, bem difícil, sabe? Vamos botar assim, né? Vamos chamar ela de bem difícil. Chegou uma pessoa bem difícil e todo mundo fica assim, quem vai atender? Deixa comigo, vou lá. Aí fui, atendi a pessoa, terminei de atender a pessoa, eu tava me sentindo assim, parecia que a pessoa ficava num looping, ela não terminava de falar e tudo mais, e eu tentando ser bem objetivo ali e conseguir lidar com a situação. No final das contas, lidei, a pessoa foi embora. Quando a pessoa foi embora, eu cheguei, né, para colega de trabalho e falei assim, eu preciso de 5 minutos de meditação e eu já volto.
Aí ela falou para mim assim, é justíssimo, Wallace, vai lá. E eu fiz isso, eu me recolhi lá, me tranquei dentro do banheiro, que era o único lugar que eu tinha, e parei ali e fiz 5 minutos de meditação. Então, esse período que eu fiz ali me deu um refresco tão grande para eu poder voltar depois e eu falar assim, pronto, estou refeito, vamos embora, vamos seguir o dia. Então, essa é uma das ferramentas que a gente tem para lidar com situações desafiadoras, né? Tem gente que vai Sim, achar a sua espiritualidade usando a meditação, outros vão achar o canto, outros vão achar a dança, outro vai achar o louvor que escuta no rádio, enfim, não importa. Né? Naquele momento ali, a ferramenta que eu usei foi a meditação e ela me ajudou. Então isso mostra pra gente o quanto que é importante. Então, ao invés de me descabelar ou dar soco na mesa ou falar mal de alguém, eu preferi fazer o quê? 5 minutos de meditação. Isso me recuperou. Isso me deu um fôlego novo para continuar. E isso é só um exemplo pequeno do quanto que a gente fazendo uma conexão sincera, boa, e a gente acreditando e validando isso, faz bem pra gente. Então, com não é certeza. só para momentos ruins, como eu falei, para pessoas doentes. Espiritualidade e religiosidade servem para momentos desafiadores na vida de qualquer um de nós, né? Exato. E para os momentos felizes também, né? Porque senão a gente também não... A espiritualidade é uma coisa que é igual músculo. Ela tem que ser exercitada. A fé, ela tem que ser exercitada, porque senão murcha, é igual um balão mesmo de ar, que Uhum. você tem que ir injetando ar, você tem que ativamente ir alimentando aquilo, para quando vier um momento desafiador, a gente ter aquele arcabouço ali. E a gente vai falar um pouquinho aqui também de como a gente consegue isso, né? É. Para poder Só lidar com esses desafios. a gente vai entrar já já no conteúdo, né? Mas só falando no Uhum. finalzinho aqui sobre a parte de qualidade de vida, queria só colocar um ponto, né? Porque a gente fala que espiritualidade e religiosidade ela melhora a nossa qualidade de vida, né? Mas falando de qualidade de vida, a gente não está falando somente de saúde física e de saúde mental. A gente também está falando de outros aspectos. Então, quando perguntaram para os participantes dos estudos qual a nota que ele dava, como é que ele qualificava a qualidade de vida dele, perguntaram para ele, por exemplo, qual é o seu grau de satisfação com a vida? Qual é a qualidade dos seus relacionamentos? Tudo isso é qualidade de vida, tá, gente? Qual o quão você está satisfeito pelas realizações pessoais que você consegue alcançar ou conseguiu alcançar? Como é que você se sente em relação ao seu bem-estar? Você está bem com você mesmo? Você está se sentindo bem aonde você está? Você tem acesso a eventos, a lugares onde te proporcionam qualidade de vida, como, por exemplo, eventos culturais, eventos religiosos, coisas que vão te permitir ter um pouco mais de lazer na sua vida. Você consegue ter liberdade para fazer as suas próprias escolhas. Tudo isso entra dentro, né, desse mesmo assunto que é qualidade de vida. Então eu queria perguntar para você que está assistindo a gente aí, né, de 0 a 10, como é que está a sua qualidade de vida? Como é que você se sente em relação a você, em relação ao seu grau de satisfação com a sua vida, em relação ao grau de satisfação, por exemplo, com as realizações pessoais que você tem? Se você quiser, não tiver com vergonha, bota aqui embaixo. Bota aqui de 0 a 10. Em Lembrando que é relação o ao seguinte, lazer, né, também, tão é, importante. com certeza. Qualidade de vida em geral vai pegar isso também, né? A parte do lazer. Então, só lembrando, né? Não bota 0 e não bota 10. Porque 0 significa que você não está conseguindo fazer nada. E a gente sabe que não é assim, né? E 10, quando você coloca 10, você não permite espaço para melhorar em alguma coisa, né? Uhum. Então, se você se sentir à vontade aí, ó, deixa aqui embaixo para a gente poder saber como é que você está se sentindo hoje em relação à sua qualidade de vida em geral. Você sente que esses elementos estão equilibrados, estão mais para desequilibrados na sua vida? Coloca aqui para a gente poder ir conversando também, né? E aí a gente chega agora na Isso. parte do conteúdo, né? A gente falou, né? O estudo é muito bom.
Esse estudo é muito bom. E agora a gente entra na parte do conteúdo, que a gente vai trazer o que, Amanda? O conceito, né? Do que para a ciência é espiritualidade, o que é religiosidade e o que para a gente, aqui no Bora Rejuvenescer, faz mais sentido dizer que é espiritualidade, né? Fala aí. Sim. Dentro desse conceito, a gente sempre gosta de trazer o conceito, porque como a gente fala de alguns temas que são um pouco abstratos de definição, a gente tem que entender do que a gente está falando. Quando a gente fala de religiosidade, é quando o indivíduo ele participa de um sistema organizado de crenças que define uma religião específica. Tem crença, tem ritual, tem símbolo para acessar o sagrado para ele. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de uma coisa muito mais interior, que é uma busca pessoal por essas respostas mais abrangentes a questões existenciais, ao significado da vida, ao bem-estar interior. E essa relação, quando a gente fala sagrado, transcendente, é essa conexão com algo que é além do corpo físico. E que cada indivíduo tem a sua forma de acessar. Isso pode envolver ou não práticas religiosas, rituais, ou uma comunidade religiosa específica. Mas aqui o que a gente coloca é esse acesso à sua transcendência além do físico. E como se acessa isso? Seja por essa sensação de paz, mesmo que haja um ritual, não para que se chegue a isso. E isso, por quê, né, Wallace? Todo mundo carrega dentro de si, isso é inato do espírito, um desejo de compreender coisas que não consegue explicar. A espiritualidade, ela passa por graus de consciência, né? Vem daquele não acreditar em nada até, poxa, mas tem algo além daqui. Por que tem tantas diferenças? As sensações, um estado de gratidão, até um querer buscar porquês, até querer se colocar como um elemento integrante desse propósito que é viver. Que é muito transcendente para a gente. Então, como você acessa esse contato com a sua espiritualidade? Em que grau de consciência você está com isso? Quais são as práticas para quem não tem hábitos de acesso à sua espiritualidade? Como a pessoa pode criar esses hábitos? Isso é um caminho muito individual. E aqui entra um pouco do que a gente pensa, né? Porque um dos elementos que, na verdade, é uma das pernas ou a coluna vertebral do Bora é justamente a espiritualidade. O Bora foi concebido por uma crença também. Então, é importante que a gente coloque isso, porque a espiritualidade e a pesquisa deixam isso bem claro, não é religião. A espiritualidade vai muito além. Só dar uma boa noite aqui para minha mãe e para a Andressa, que tinha entrado aí. Opa, sejam bem-vindas, viu? Ó, para quem assistiu o filme do Matrix, quem assistiu aí? Tem um episódio, eu não vou lembrar se é o segundo ou o terceiro filme, que o Neo, né, que é o personagem, ele vai atrás do chaveiro. O chaveiro é aquele cara que abre a porta e de repente sai assim, ó, no meio do deserto, depois abre outra porta, sai no meio do mar. E aí, se a gente puder fazer uma comparação, né, nessas portas que a gente pode abrir, pegando esse chaveiro aí do Matrix como exemplo, quando a gente começa a ter esse desejo de compreender um pouco mais das coisas que a gente não consegue explicar na vida, quando a gente começa a querer fazer uma conexão maior, além só do que está aqui, sabe, da matéria que está ao nosso redor, quando a gente começa a pensar, sabe, aqueles pensamentos mais filosóficos sobre a origem da vida, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel nessa bolinha azul que está flutuando no espaço infinito, né? Quando a gente começa a ver isso, a gente percebe o seguinte: se a gente buscar a direção de uma espiritualidade, a gente abre uma porta para poder achar mais fácil a felicidade. É isso que o estudo está falando para a gente. Como a gente está falando esse mês sobre felicidade, queria que você imaginasse assim, ó, aquele corredor onde você está buscando entender as coisas que estão ao seu redor, e quando você abre a primeira porta, você encontra
essa ideia de espiritualidade, de conexão, de visualizar algo maior do que você, de buscar um sentido naquilo que você... Qual o seu papel, né, no mundo, qual o seu papel dentro da sociedade, da sua família, né? Qual é o teu propósito de vida, se você ainda não achou, você passar a buscá-lo. Então você abre uma primeira porta e você encontra a espiritualidade. Se você continua nela, você vai abrir uma outra porta mais à frente para encontrar a felicidade. Porque conforme a gente está vendo aqui, ter espiritualidade, ter religiosidade faz muito bem para a gente. Faz a gente poder realmente se sentir com qualidade de vida e encontrar de uma forma mais fácil aquilo que gera bem-estar e felicidade para a gente. Então a gente está falando aqui duas pessoas que têm uma relação já há muitos anos com a espiritualidade, né? A gente já conversou outras vezes sobre isso aqui, a gente já fez live falando sobre isso. Enfim, e a gente tendo essa noção já de alguns anos dentro da espiritualidade, a gente percebe como o ponto de vista da vida, ele muda. O teu ponto de vista sobre a vida, ele muda a ponto de você relevar algumas coisas que você dava muita importância e dar valor a outras que pareciam ser muito simples. Então, quando você começa a trazer um ponto de vista diferente sobre a vida, principalmente juntando ele com a tua espiritualidade, você começa a enxergar melhor. Você começa a ser um ser humano melhor. E, naturalmente, você começa a ser uma pessoa melhor. E aí, as pessoas ao teu redor, elas começam também a perceber que você está se tornando uma pessoa melhor e isso contagia. Cada um de nós tem uma vibração própria, né? Cada um de nós tem uma vibração própria. Tanto que tem gente aí que fala assim, ó, meu santo não bateu com daquela pessoa. Na verdade, a vibração da pessoa, quando se aproximou da sua, não fluiu da mesma forma. Isso é uma maneira da gente poder enxergar aquilo que os olhos não veem, mas que a gente sente, que é uma vibração que cada um de nós carrega. Então, quanto mais você se espiritualiza, quanto mais você busca ter uma religiosidade para a sua vida, melhor você vibra. E aí a gente começa a ver que aquilo que a gente chama de universo, né, ou a força divina, começa a trazer para você os efeitos do teu bom pensamento, da tua boa vibração. Porque tudo no universo é dinâmico e progride. Se você colocar a tua mente para sintonizar e vibrar da mesma forma, o progresso começa a chegar para você também. Então é importante a gente reforçar isso. Lembra do filme do Matrix? Você está naquele corredorzinho, se você abrir a porta da espiritualidade, tem uma tendência muito grande de você em seguida abrir a porta da felicidade para a sua vida. Então quando a gente fala sobre esse desejo de compreender as coisas, a gente associa naturalmente a espiritualidade. E tem muita gente que vai encontrar a espiritualidade na meditação, outras pessoas se associando a algum segmento religioso, outras pessoas vão encontrar na contemplação da vida, da natureza. Tem pessoas que gostam de tempo em tempo de se deslocar para algum lugar para observar as coisas, poder parar um pouco da rotina do dia a dia, observar a natureza com mais calma. Tem gente que gosta de, por exemplo, de fazer leituras edificantes. Tem gente que gosta de sintonizar com a música, com o louvor, enfim, não importa. Isso é uma forma da gente estar buscando uma conexão com o nosso eu superior, ou com uma inteligência acima da nossa, né? E a gente percebe que tem diversos tipos de religião no mundo, tem diversas formas e filosofias de pensar sobre a vida dentro da forma espiritual de ser. Mas você vai procurar aquela que está mais adequada para você nesse momento, aquela que faz mais sentido para você. Então isso é muito bom porque ela tem um efeito muito positivo na saúde, nos seus relacionamentos e na sua felicidade. Exato. E assim, a gente buscar ter um momento para a gente refletir e buscar uma compreensão que vá muito além daqui, e lembrando, isso é uma crença que a gente tem, e isso não é só a gente, várias religiões trazem isso, com nomes diferentes, né? Nós temos um mentor espiritual, nós temos um anjo da guarda, nós temos um amigo, ou uma amiga de outras esferas que está ali para poder nos ajudar.
E a gente pensar que basta a gente buscar essa conexão, que vai ter algum direcionamento, mesmo que intuitivo, isso é um exercício, tá, gente? O exercício da intuição, até para aquela pessoa que é mais espiritualizada, ela tem que ser frequente, porque senão a gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça. E muitas vezes é um direcionamento. E faz com que a vida seja direcionada para escolhas mais adequadas. Tem momentos na vida que a gente passa por certos desafios, principalmente quando a gente está encerrando ciclos. Essa fase de transição, ela é bem desafiadora. Então, nesse momento, muitas vezes a espiritualidade vai ser aquele elemento que vai te dar um suporte para poder aguentar esse período de respostas, de direcionamento. E quando a gente fala de longevidade, a gente vai passar por muitos momentos assim, muitas fases de transição, muitos processos de finitude. A gente fez uma live sobre finitude da vida, então a gente precisa muitos questionamentos filosóficos íntimos. E a gente precisa de um braço para ajudar nisso. Muitas vezes esse braço não vai estar na matéria, vai estar sob o enfoque realmente da gente olhar para dentro e olhar para o todo. E isso é um exercício. E dentro desse exercício, o que é espiritualidade para o Bora Rejuvenescer, já que ele te traz isso com tanta veemência, com tanta crença, né? Primeiro que não tem rótulos. A gente já falou em umas 3 lives aqui que a gente não coloca rótulos, mas é principalmente uma questão de olhar para dentro de si mesmo. Tem muito a ver com o que a gente é. Por isso que a gente tem que entender de uma forma prática, e a gente busca trazer dicas para trazer isso, o que faz a gente bem, o que não faz, que ambiente que faz a gente bem, que ambiente que a gente não faz, para que a gente se direcione. Porque se a gente fica se colocando em situações com frequência e com pessoas que não nos fazem bem, é porque há algo dentro da gente não sabe dizer não. Há uma insegurança. Então a gente precisa trabalhar esses aspectos e isso vem um olhar para dentro. Então tem a ver com se perguntar, isso serve para mim nesse momento? Isso me traz paz? Porque muitas vezes esses estados e ambientes e pessoas que não te fazem bem não te trazem paz. E assim fica difícil, de fato, se conectar e acessar essa espiritualidade. E é você ser fiel a você mesmo, se conhecer cada vez mais para que você comece a acessar esse lugar de paz que só você pode construir dentro de você. E a palavra religião, ela vem do latim religare. É você ligar novamente as suas origens ao Criador. Quando a gente se conecta a esse estado maior de criação. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de deusa, tem gente que chama de universo, mas que há algo além daqui que traz aqui essa conexão que permite a gente estar falando um com o outro também. Então, além de agir em respeito ao próximo, é agir em respeito principalmente a si mesmo. E quando a gente age em respeito a nós mesmos, a gente age em respeito ao próximo. Por isso aquela frase, amar ao próximo como a si mesmo. A gente só consegue amar o próximo quando a gente ama a si mesmo. Mas se a gente não sabe nem o que a gente gosta, nem o que a gente não gosta, e se a gente fica se colocando em situações que vão nos violentar de alguma forma, seja espiritual, psicologicamente, mentalmente, como se amar? Como amar o próximo? Como ser feliz? Como ter paz espiritual? Então, tem muito mais a ver com práticas de conexões e com ferramentas que levem a essa busca de quem eu sou e um sentido de estar aqui, do que com práticas religiosas em si. Isso a gente deixa muito claro, porque a espiritualidade é uma das bases nossas e isso auxilia a gente até numa orientação moral do próprio Bora Rejuvenescer. Então, a gente coloca os porquês disso em várias postagens também no feed. Para a pessoa que de repente está vendo a gente aqui e está buscando entender um pouco melhor, né, como é que a gente começa a construir essa sensação de espiritualidade dentro da gente, né?
Você já deve ter visto na estrada, quando você está com o teu carro lá, que de vez em quando aparece aquele policial rodoviário com aquele radarzinho, ele fica apontando assim, né, para ver a velocidade dos carros. E praticamente todos nós, a gente usa um radarzinho desse para ficar sempre apontando para os outros e ver como é que os outros estão agindo, como é que os outros estão fazendo, a gente fica comentando sobre aquilo que os outros fazem e tudo mais. Mas se a gente, de repente, virasse esse radarzinho para a gente mesmo, e a gente pudesse observar como é que a gente está agindo, como é que a gente está falando, como é que a gente está se sentindo por dentro, já é um bom começo, porque é justamente a ferramenta do autoconhecimento, quando você começa a perceber o que está fazendo falta para você, que você começa a encontrar aqueles pontos que estão faltando ser ligados dentro de você, para você poder se sentir mais otimista, para você poder se sentir mais em paz. E muitas vezes, quando você começa a perceber esses pontos que estão desligados, você vai ver que aquilo que vai te trazer paz e tranquilidade para ligar eles novamente é justamente essa sensação, essa busca que cada um de nós pode fazer por uma espiritualidade, por uma religiosidade, que é aquilo que vai colaborar para a gente poder se sentir melhor cada vez mais. Então aquele radarzinho que muitas vezes a gente está acostumado a apontar para os outros, para poder detectar os defeitos, principalmente dos outros, se a gente puder usar esse radarzinho também com a gente e olhar um pouquinho melhor para dentro da gente, a gente começa a encontrar ali aquilo que está faltando ligar. E aí, conforme a Amanda falou, existem práticas que você começa a fazer para poder ir fazendo essa conexão melhor. Existem rotinas que você começa a fazer para poder melhorar a sua intuição. Existem elementos que você começa a pesquisar, começa a buscar entender melhor, que vão te levando cada vez mais a fazer essa conexão com você. Então é importante, em alguns momentos da vida, dar uma pausa, né? Porque a espiritualidade, ela é uma ferramenta que traz significado para a sua vida dentro de um mundo confuso. Sim. O mundo está confuso aí fora, né? As A pessoas galera estão tá com a confusas. cabeça tretada. Tá, e muitas vezes a espiritualidade ou a religiosidade é aquilo que vai trazer o significado para a sua vida dentro de um mundo confuso. Então guarda isso com você. Gente, ó, primeiro boa noite aqui para Suzana, que entrou aí, seja Oi, bem-vinda. amiga. O pessoal tá meio quietinho aí. Gente, tá fazendo sentido isso que a gente está falando? Tá dando para Põe o entender pêssego aí, por favor, essa que é um mensagem? assunto. Tá dando para entender essa mensagem que a gente está passando aqui, né? Porque o pessoal fica quietinho aí e de repente, se você quiser colocar alguma coisa aqui embaixo, coloca, tá? Não tem nenhum problema. A gente tá aqui num lugar seguro, você pode comentar o que você quiser e a gente conversa de boas aqui, tá bom? E a gente tem essa noção, né, Amanda, de que é importante a gente não criar rótulos, da gente permitir que cada um possa ter o seu momento, né, e encontrar a sua espiritualidade também. Isso faz muita diferença, né, para a vida da gente. Sim, sim. E a Estela, obrigada. Tá fazendo sentido, sim. A Suzana botou o Que pêssego bom. na laranja. Que bom, gente. É porque live é uma coisa assim. Quando não é uma coisa tão interativa, quando é um assunto muito reflexivo, fica até difícil cortar e fazer pergunta. Então a gente pede aí esse feedback para a gente poder e também trazendo de uma forma bacana aqui. Para a gente, né, Wallace, fica claro que há uma ligação intrínseca, assim, amarrada entre espiritualidade, longevidade e felicidade, né? Com certeza. Porque, independente de religião, a espiritualidade ela traz mais sensação de paz e mais sensação de resiliência, resignação diante de desafio. E quem tem esses sentimentos passa por doenças. Gente, a gente está no planeta Terra, a gente vai passar por desafios, sim. O que a gente vai buscar é fazer escolhas positivas e que façam bem à nossa saúde para que a gente não tenha desafios desnecessários, né, por causa de negligência. Mas, quando a gente tem mais paz e mais resiliência,
Isso já é comprovado que tem relação com maior longevidade. Inclusive nos idosos centenários das zonas azuis. Isso está no livro Zonas Azuis. Uma coisa em comum entre todos eles é que eles têm o exercício da espiritualidade. Então, investir no campo da espiritualidade realmente permite mais momentos felizes e uma maior longevidade com qualidade de vida. É o que eu e o Wallace, a gente defende aqui. Não é só adicionar anos à vida, mas vida aos anos, né? Então, vamos buscar isso. E assim a gente chega na nossa parte, né? Que a gente gosta, que é a parte prática aqui. Só resumindo. Busca a espiritualidade assim como o personagem do Matrix buscou o chaveiro. Que é ele que vai abrir a porta para você da felicidade e depois a porta para a longevidade. Então, busca o chaveiro. Busca o chaveiro que ele vai abrir essa porta para você. É bem importante mesmo, tá? E, pois é, chegamos na parte das dicas, né? Onde a gente fala um pouquinho aqui das coisas que já funcionaram para a gente, as coisas que a gente viu também, né? Como dicas muito boas e importantes para falar. Então, fala aí, qual seria a primeira dica que a gente poderia dar para quem está assistindo a gente aqui, se quiser fazer? Bom, primeira coisa, silêncio e respirar devagar. A gente precisa ter o hábito de entrar em silêncio e com o celular, e com música, e com live, e com tudo, e podcast, a gente fica cada vez mais desfamiliarizado com o silêncio. A gente precisa buscar esse momento do silêncio e da respiração, e isso muitas vezes fazendo uma meditação, nem que seja de 2 minutos, até ampliar o hábito. Esse momento é o que ajuda a gente a conectar e prestar atenção. E muitas vezes evitar um quadro de ansiedade e estresse. Parece pouco, mas o pouco todo dia, e criando o hábito, ele vai ter um efeito muito grande daqui a um ano. Imagina aí, 1 ano meditando 2 minutos, quantos minutos já não serão? Isso te ajuda a se conectar melhor, a pensar nessas coisas de uma forma mais ativa. E ficar em silêncio não é ficar sem pensamento, é o tempo que você dá para o seu pensamento se organizar e você entrar num momento de conexão. Se nesse momento você está com a mente muito cheia de ruído, você pode botar uma meditação guiada ou uma palestra que te acalme, ou uma live nossa que seja mais tranquila e tal, para poder te ajudar a centrar. E se você tem alguma religião, é o momento de você orar, de você só conversar ali, agradecer, olhar o que está no seu entorno, agradecer pelo ar que você tem, pelos braços e pernas que você tem, por ter esse momento de pausa e conexão com o todo. Isso falando da parte de dentro, mas tem outros elementos externos que nos ajudam, né, Wallace? O que você sugere aí? Tem. Um dos elementos que mais me ajuda é o seguinte: muitas vezes eu não consigo ser forte o suficiente para poder eu mesmo parar, me concentrar, me acalmar. Então, os elementos externos, eles vão te ajudar, assim como me ajudam. Então, por exemplo, como a Amanda falou aí, eu procuro um vídeo que tem uma música que me ajuda a me acalmar, porque às vezes eu mesmo não consigo parar, minha cabeça está agitada, então eu faço o quê? Eu busco uma palestra que eu gosto de ouvir, eu busco por assunto, ou eu busco uma música calmante que possa me ajudar. E muita gente fala assim, mas eu não sei meditar e tal. A Amanda falou de meditação. Meditação, de uma forma muito simples, é você concentrar o seu pensamento em uma coisa só por um intervalo de tempo. Então, eu não sei qual mantra, não tem problema. Para um pouquinho, bota no teu relógio 2 minutos ou 5 minutos e só presta atenção na sua respiração. É isso. É foco numa coisa só. Isso é meditar. E quanto mais você consegue estender esse tempo, melhor a tua mente se organiza para outras coisas também, tá? Quem já faz meditação já há bastante tempo sabe do impacto que isso tem na organização da vida mental, na capacidade de guardar coisas, na capacidade de estudar melhor, de guardar informação. Então, é treino, gente. A gente não diz que uma pessoa adquiriu um hábito porque ela, depois de 20 e tantos dias, conseguiu fazer a mesma coisa. Não. Uma pessoa adquire um hábito porque ela tem consistência e disciplina em fazer o mesmo hábito por mais tempo.
Então a tua ideia não é no início se prender tanto em tempo, é se prender só na quantidade de vezes que você vai fazer. Todo dia fazendo um pouquinho e ir aumentando. E as coisas que têm influência externa, como eu falei, uma palestra, uma música, um som que você possa ouvir, tudo isso influencia, até o ambiente, você se deslocar, sair da cidade, barulho de moto, barulho de buzina, sair de tudo isso, ir para um lugar onde você tenha lá um passarinho só cantando, um barulho de um riacho, qualquer lugar que seja confortável para você. E se você não tiver um lugar desse para ir, você pode criar esse ambiente botando um fone de ouvido, procura no YouTube lá, ó. Gosto de ficar na frente de uma cachoeira. Procura som de cachoeira, coloca. Você consegue se transportar e criar o ambiente se você quiser também. E são ferramentas, né, que você pode usar para se espiritualizar. Às vezes na tua rua está uma bagunça danada, você botou o seu fone lá, fechou os olhos e imaginou você dentro de uma cachoeira, perto de uma cachoeira. Você está conseguindo reservar um momento para poder estar se espiritualizando também. São recursos. A tecnologia traz recursos úteis para a gente poder usar também dessa forma. Não é só para ver fofoca e ficar stalkeando o Instagram, não. E dentro desse, assim, pois é, vamos usar para coisa para entrar também. Tem que ser. E dentro disso, mesmo se você não acreditar em nenhuma religião, entrar em igreja para poder, num horário que não seja de missa e tal, ou em templos religiosos, para poder orar é bom. Fazer leitura de mensagens positivas, ter esse hábito com um livrinho, mesmo que seja minutos de sabedoria. E tem gente que se conecta espiritualmente por meio do movimento, seja com dança, yoga ou esportes, como natação, corrida, dança, tem a biodança, que são momentos em que a pessoa tem autoconexão. Então não tem regra, mas tem que se criar um hábito. A única regra seria criar esse hábito. Veja o que faz sentido para você, porque ele vai fazer diferença. A gente não tem controle sobre tudo na nossa vida. Só que a gente tem que aprender a soltar o que a gente não tem controle. E a espiritualidade, ela ajuda muito nisso. Uhum. Uma outra dica que eu daria para quem ainda não assistiu, assistir as lives que nós já fizemos aqui sobre espiritualidade. Isso. É sempre muito bom, porque a gente pesquisa sobre esse assunto e a gente gosta de falar sobre ele, né? Então é isso, né? Temos mais alguma coisa? Acho que não, né? Não. Falamos dos dados, falamos do conteúdo, falamos das dicas. E esse momento finalzinho aqui agora, a gente quer separar para fazer uma rápida prece ou meditação, que você quiser. Se você estiver disponível aí onde você está agora ouvindo a gente, você puder fechar os seus olhos, puder se colocar numa postura, né, legal, sentadinho e tal, que você faça. Se não der, a nossa live vai ficar gravada, depois você pega, vai lá e faz a meditação, para a gente poder fazer aqui o encerramento, tá bom? E aí, gente, vou fazer aqui uma prece bem rapidinha, para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de felicidade, de gratidão sobre tudo isso, e espero que faça bem para você, tá bom? Então, se você puder, se você se coloque num ambiente confortável, você possa fechar os seus olhos e você possa se imaginar num ambiente que seja favorável para você, seja de dia, seja de noite, que você possa sentir a brisa do tempo passando por você, aquele silêncio, estando na natureza ou estando na sua casa, e que você possa, primeiramente, buscar dentro de você essa ideia de gratidão, de agradecer pelo dia de hoje, de agradecer pelas experiências que você teve hoje, mesmo que tenham sido experiências desafiadoras, experiências difíceis, elas de alguma forma fizeram algum impacto no seu espírito, vão trazer para você experiência para poder lidar com as mesmas situações mais na frente, com mais equilíbrio, com mais serenidade. E a vida é isso. A vida é um novelo que aos poucos vai se desenrolando, trazendo experiências, trazendo habilidades que a gente vai conquistando. E é por isso que a gente vai cada vez mais se tornando mais preparado para ela. Então, quando a gente pensar sobre gratidão, que a gente possa pensar também sobre felicidade, que a gente possa pensar que a felicidade, ela pode não estar somente no acúmulo dos bens materiais,
no acúmulo do dinheiro, mesmo que o dinheiro e os bens materiais sejam instrumentos para também levarem a gente para a felicidade. Quando a gente pensa sobre a felicidade, sobre a realização da nossa vida, a gente também possa pensar que não são só as conquistas, os títulos acadêmicos, a autoridade que a gente possui sobre as outras pessoas, a nossa posição social, mas aquilo que a gente faz com isso. Como é que a gente influencia positivamente as outras pessoas, como é que a gente utiliza o conhecimento que a gente adquiriu para retribuir de alguma forma para aqueles que não tiveram acesso a ele. Quando a gente pensa sobre felicidade, que a gente possa olhar para o nosso íntimo e perceber que lá dentro tem um ser humano querendo e buscando a felicidade. O propósito da vida de todos nós é buscar o progresso, é buscar a felicidade. E se muitas vezes a gente não está conseguindo encontrar isso, é só uma questão de tempo e é uma questão de busca, de atividade. Já disse o grande sábio que muitas vezes a gente pede e a gente obtém. Então, muitas vezes, os nossos sinais, as nossas atitudes, elas não estão sendo de pedir aquilo que é bom para a gente. Reflita sobre isso. Veja aquilo que é importante para a sua vida, aquilo que realmente faz sentido para você e que toda essa vibração amiga que se junta a todos nós nesse momento possa também trazer otimismo, paz, serenidade, calma para o seu coração, para que você possa discernir melhor nas suas escolhas de agora em diante. Desejo, e nós desejamos aqui no Bora Rejuvenescer, que você possa estar profundamente impregnado por paz nesse momento, que você possa olhar para a sua vida com alegria e com gratidão, mesmo ela sendo uma vida que não é tão fácil assim, mas que é uma oportunidade muito melhor do que outras pessoas que estão passando por momentos mais difíceis agora. Então, que a gente possa encerrar essa prece agradecendo a vida, agradecendo aos dons que cada um de nós possui, aos nossos talentos, que a gente possa cada vez mais buscar iluminar todos eles para trazer uma vida, uma qualidade de vida e bem-estar que todos nós buscamos e merecemos. E que assim seja, né? Que assim seja. Que seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, olha, mais uma Ótimo. vez, obrigado pelo tempo de cada um de vocês que parou um pouquinho na sua noite para poder vir aqui assistir a gente. Amanda, obrigado, gratidão sempre para a gente estar nessa Obrigada. parceria, né, aqui no Bora. Esperamos que tenha feito sentido para vocês aí, né? Isso que a gente fez, falou aqui hoje. E só relembrando, né, a partir de amanhã, no meio-dia, a gente coloca a reprise da nossa live de hoje lá no YouTube. Então, se você ainda não segue a gente lá no YouTube, dá um pulinho lá, segue o nosso canal, e a gente está colocando todas as lives lá. E em breve ela entra aqui também no feed do Instagram, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Uma vida abundante. Beijos. Beijo. Valeu, gente. Até semana que vem.